Fala galera, eu sou Paulo Pires, colecionador de itens históricos do Vasco da Gama e responsável pelo canal do Museu Vascaíno. Hoje eu estou dando pontapé inicial aqui no canal Museu Vascaíno, um canal que eu criei para a gente poder falar um pouco sobre o Vasco e sobre os itens históricos que eu tenho na minha coleção. O vídeo de hoje vai fazer parte de uma série que vai se chamar Camisas e Suas Histórias, onde eu vou estar sempre mostrando algumas camisas da minha coleção e contando algumas histórias e curiosidades sobre essas peças. E para começar essa série, eu escolhi uma camisa muito emblemática, uma camisa que todo torcedor vascaíno conhece, já ouviu falar, e muitos colecionadores também querem ter essa peça na sua coleção. É a famosa camisa do SBT, a camisa da capa que foi usada no último jogo da final do Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange em 2000. Curtiu esse tema? Então fica ligado aqui comigo que hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essa camisa. A preciosidade, a raridade da camisa, né, geralmente ela é medida se a camisa foi usada muitas vezes, né, se o time jogou muitas vezes com aquela camisa ou não, se a camisa é de um título, de alguma data importante, ou se a camisa tem de repente alguma história bacana, algum acontecimento histórico, né, relacionado a essa camisa. E nesse modelo, esse modelo do SBT, na verdade, ele tem todos esses parâmetros, né? Então isso torna a camisa muito importante e uma camisa, assim, muito procurada pelos colecionadores e pelos torcedores vascaínos. A história do uso do SBT na camisa do Vasco começou no segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro. O jogo foi em São Januário, no primeiro jogo o Vasco tinha empatado com o São Caetano no Pacaembu em 1-1. E nesse segundo jogo, o jogo estava 0-0, né? O Vasco dependia só do empate. E aos 20 minutos, mais ou menos aos 20 minutos, o Romário sentiu uma contusão e foi substituído. Logo depois da substituição teve uma divergência na torcida, uma confusãozinha na torcida, que gerou um corre-corre e isso afetou, como o estádio estava muito cheio, acabaram forçando o alambrado e o alambrado caiu. E claro, logo depois da queda do alambrado, o jogo foi paralisado, evidentemente, e ficou um tempo até atender os feridos, ver como é que estavam as pessoas, resolver aqueles problemas ali iniciais. E depois de alguns minutos, né, chegou até a se ter a resposta, né, do pessoal do Bombeiro e da Defesa Civil autorizando a continuação da partida, né, o reinício da partida. Mas logo em seguida também chegou um comunicado do próprio governador, que na época era o Antony Garotinho, pedindo para o chefe da segurança, o chefe da Polícia Militar, né, para poder desautorizar a continuação da partida, pedindo o cancelamento da partida então. E com isso a partida foi encerrada ali, cancelada, né? E ficou um burburinho depois para saber como é que seria. Alguns começaaram a questionar também se dariam o título até para o São Caetano. Tiveram algumas divergências com a imprensa em relação ao Eurico, que ficaram muito em cima do Vasco, né, tentando jogar a culpa muito pro Vasco, principalmente por Eurico, que bateu muito de frente com a Globo. Então esse período foi um pouquinho complicado, um pouquinho tumultuado ali. O jogo acabou sendo marcado pro dia 18 de janeiro, já em 2001, né, no Maracanã, o terceiro jogo, na verdade a continuação ou o reinício do segundo jogo, para poder ser decidido o Campeonato Brasileiro. E nesse jogo, para surpresa de todo mundo, foi realmente uma surpresa porque ninguém estava sabendo. Quando os jogadores mesmo alegam que só descobriram, só viram a novidade quando chegaram no vestiário para ver o uniforme, que no uniforme do Vasco estava estampado o SBT no local que era estampado à época a propaganda da ACE. Então depois de contar um pouquinho da história, a gente vai falar um pouco da camisa agora, né, que é o assunto realmente do vídeo, né, para a gente falar um pouco dessa camisa, um pouco de como ela é, de alguns detalhes. A camisa é a camisa normal da capa de 2000, né? O modelo da capa 2000, o modelo que foi usado em todo o Campeonato Brasileiro ali, com numeração na frente, né? Que na Copa João Avelange todos os times usaram a numeração na frente. E se você reparar, a única diferença dela para a camisa usada no campeonato inteiro é realmente só o SBT, né? O SBT entra no local onde seria o ACE no resto da competição. Essas duas camisas, por exemplo, que estão aqui atrás, elas são as camisas que foram usadas durante a competição, né? O modelo preto, o modelo branco, com o ACE e a numeração na frente. E sobre alguns detalhes aqui da camisa, ela tem, no caso, o SBT dela, né?
tanto na frente quanto atrás, e tanto quanto era também o ACE, ele é sublimado, né? Sublimação, inclusive, eu também falo de algumas técnicas em outros vídeos que a gente está fazendo e vai explicar para vocês as técnicas, sublimação, a parte de silkscreen, como é que funciona. Então vocês fiquem ligados aqui no canal que a gente vai dar também essas informações para vocês. E aí ele é feito em sublimação, tanto à frente como atrás, como eu falei. O número nas costas, ele é um número aveludado, né? Características dos números de jogo, nas camisas de jogo do Vasco, né, da época da capa. E esse veludo, né, quando ele fica um pouco desgastado, ele tem um desgaste de lavagem, de uso da camisa, ele acaba soltando e fica uma tinta, né, fica uma espécie de uma tinta por baixo. Tem muita gente até que fala, o número é pintado, o número é pintado. Não, na verdade o número não é pintado, o número é que saiu o veludo, né, e ficou uma tinta, ficou uma cola. Na verdade é uma cola, porque o processo de colocação do veludo é uma cola, né, que ele gruda na camisa, e com o tempo, se sair aquele veludo, com desgaste, com lavagem, aquele veludo saindo fica aquela cola, que aí parece uma tinta realmente. E aí, pegando aqui a parte da frente, né, também, ela tem também o número 10 aqui, só que o número 10 na frente, ele já é silk, já é uma tinta mesmo. Esse aqui foi feito direto na tinta, não tinha veludo. Esse foi realmente só uma pintura, só a técnica de silkscreen, né? Que vocês vão ver que eu vou mostrar a parte do avesso para ver as diferenças. E o logozinho da capa no peito é bordado, assim como a cruz de Malta e as estrelinhas em cima, também tudo bordado, né? E tem a logomarca também da capa nas mangas, que elas também são sublimadas. E aí, passando a camisa aqui pro avesso, a gente já consegue identificar um pouquinho melhor essa diferença. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a parte das costas, a gente pega onde tem o SBT, que é sublimado, e onde tem o número 10, que é o veludo, né, no caso aqui essa cola que passa para o outro lado, a gente identifica que uma situação, uma das técnicas passa para um lado, que é a parte do veludo, a cola, né, que vem para o lado de cá, a gente sente, se a gente passar a mão aqui por dentro, a gente sente uma superfície áspera, e o SBT não, o SBT é uma coisa lisa que aquilo está só na frente, fica um reflexo aqui atrás, evidentemente, e da mesma forma, né, a parte da frente, se a gente pegar aqui, por exemplo, pegando o número 10, que dá para vocês verem aqui que é uma tinta que passou para o outro lado, né? É o silkscreen. E o SBT, da mesma forma que nas costas, ele é só sublimado, ele não passa para o lado de cá. Você passando a mão, você não sente ele. É como se fosse uma estampa direto na camisa que não deixa a superfície áspera e diferente nenhuma. E aqui, a cruz e as estrelas e o logozinho da capa, tudo bordado, como a gente viu, né, na parte da frente, eles passam para trás, é bordado direto na camisa mesmo, bem bacana. E uma outra curiosidade, que aí é uma referência até da maioria das camisas da capa, a faixa. A faixa dela, diferente de algumas camisas, que às vezes a gente pega algumas camisas do Vasco, elas são o tecido branco, o pessoal vai e costura uma faixa preta, um outro tecido preto para fazer a faixa. No caso das camisas da capa, com exceção a de 95, lá a preta de 95, as outras são todas sublimadas, né? Se você pegar as camisas da capa, elas são todas com a faixa, a camisa era toda branca e eles sublimam a faixa preta com essa listrinha vermelha que tem nas laterais, né? E ela fica uma camisa sublimada, com a faixa sublimada. É o mesmo processo do SBT, de como é colocado o SBT. Então essas são algumas características da camisa de jogo, né? Da camisa do SBT oficial de jogo. Essa camisa não foi uma camisa vendida na loja, essa camisa ela teve utilização somente naquela partida, então é uma camisa rara, de um jogo só, de um jogo de título, tem essa história toda remetendo ao SBT, e como eu falei lá no início, é uma camisa que por todas essas informações, todas essas características, ela é uma camisa rara e muito, muito procurada, né? E além dessa camisa, a original do jogo, surgiram depois algumas, basicamente com a numeração 11, tá? Essa camisa com a numeração 11 e o número sublimado, que teoricamente seria uma característica de uma camisa de loja, né? Não uma camisa de jogo. E eu vou pegar para vocês para mostrar aqui, que é uma camisa com as mesmas características, da mesma forma, o SBT idêntico, tudo certinho, a mesma camisa, só a única diferença é que ela não tem a numeração na frente, né? E ela não tem o número aveludado, o número é sublimado. Aí a gente colocando ela no avesso, igual a gente fez da outra, a gente vai verificar que essa camisa, da mesma forma na frente, ela é sublimado o SBT, sublimada a faixa, cruz e logo da capa, todos bordados. E aí nas costas a diferença, né? Que você repara que o número,
ele não passa pro lado de cá. Ele só tem o reflexo da frente, assim como o SBT. E essa camisa tem algumas pessoas que até comentam que essa camisa foi uma camisa que foi colocada à venda, que teve venda. Eu, sinceramente, não lembro, né? Não tenho como afirmar isso, mas eu acho que não tem essa hipótese dela ter sido vendida, até porque senão teriam muito mais. E assim, o meu pensamento, a minha tese, né, é que essa camisa, como é o número 11, né, o Vasco pegou uma camisa, pediu para cá para fazer uma camisa comum, número 11, que era o craque do time na época, né, que era o Romário, evidentemente, e fez algumas camisas para dar, para distribuir para dirigentes, para amigos, para pessoal mais chegado ali da galera da gestão na época, né? Então tem algumas, todas elas que eu vi nesse parâmetro, sem o número na frente e com o número sublimado, todas elas, sem exceção nenhuma, todas as que eu já vi, pelo menos, são com o número 11, né? Então, por isso, essa minha tese, essa minha linha de raciocínio, digamos assim. E para finalizar, né, eu vou só deixar mais uma dica que é referente a quem procura uma camisa dessa, ou quem de repente tem algum conhecido que tenha, ou se de repente você mesmo aí tem uma camisa dessa em casa e quer identificar. Tem uma situação que é bem comum de algumas réplicas, algumas camisas retrô que o pessoal faz, né? Elas terem uma situação diferente. Primeiro, né, é o bordado da capa aqui, que é difícil o pessoal fazer igual, né? Um bordado da capa, a própria Cruz de Malta, que ela tem uns detalhezinhos também, não é uma coisa simples de fazer. Mas uma coisa que é muito vista aí, que você repara em qualquer foto, não precisa nem pegar a camisa na mão, é o escudo, né? O logo do SBT. Porque o logo do SBT, assim como várias marcas, ele muda, né? De cor, às vezes tonalidade, tudo. Então vocês peguem direitinho esse logo aqui e verifiquem a cor dele, que ele tem um verde, um meio roxo ali, né, e um vermelho, né? As cores mais realçadas ali são essas, um verde, um vermelho e um roxo ali, um vinho, sei lá. E em alguns logos de camisa do SBT, as camisas retrô que aparecem, existe até algumas camisas que vem muito um amarelo ali no meio, que é um logo diferente, um logo mais recente até do SBT. Então tem umas dicasinhas para quem quer achar uma camisa dessa. Lógico, não é uma camisa fácil, né? É uma camisa até bem difícil de se encontrar, na verdade. Mas, claro, para todo mundo que tem interesse, de repente ficam aí algumas dicas para poder não cair em nenhuma pegadinha no momento, né? Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, né, tem alguma sugestão, de repente, sobre alguma pauta, algum tema que a gente possa vir a falar aqui no canal, escreve para mim aí nos comentários, que de repente eu dando uma olhadinha ali, se for algum tema bacana que eu consiga falar, logicamente, a gente tenta montar alguma pauta, né, para um próximo programa, para ter um conteúdo bacana para vocês. E se você curtiu, deixa seu like aí no vídeo, pra gente saber que você gostou desse conteúdo. Não se esqueça também de seguir o Museu Vascaíno nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. E se inscreva aqui no canal para dar aquela força, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.